Mais vale menos que eles façam a fila deles, que agora é vez de Nunce, depois é vez de Chapo, depois é vez de não sei o quê, depois é vez de não sei o quê. Nós vamos ficar aqui conformados, a não ser que venham a gastar rios de dinheiros, no final que o resultado não altera nada. Bom, o processo eleitoral em Moçambique, primeiro, é um processo organizado por meio de fraudes. A primeira coisa é essa. Temos que perceber que a democracia em Moçambique é uma miragem, é uma comédia. Não é democracia como tal, como a gente pensa. Tanto que eu me recordo uma vez, que vou citar aqui, que eu falava com o chefe do grupo, que é para chefe do grupo, no vosso Norte Podcast, vocês não podem falar de temas relacionados ao momento candente agora, nós estamos a falar de questão de eleições. Eu sei que vocês criaram o Norte Podcast para promover os artistas, mas eu costumo dizer, eu parto do princípio de que não é possível você promover os artistas enquanto o sistema político do país não está bom. Não está bom. Não é possível. Tanto que nós reclamamos dizer que o pessoal do Norte não tem valor e comparativamente ao pessoal do Sul. Mas se você for a fazer um estudo mais aprofundado, vais entender que isso deriva-se a questões políticas partidárias. Então, não é possível que o Norte Podcast trabalhe sozinho para promover os artistas, enquanto não mexer com a estrutura de base. E a estrutura de base é questão política. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o processo político moçambicano, aliás, o processo das eleições em Moçambique, esse processo eleitoral é politizado desde o primeiro minuto até o último minuto. As instituições que geram os processos eleitorais são instituições politizadas. Vamos ver. À luz do acordo, aliás, do acordo de Maputo, que foi assinado entre o presidente Filipe Jacinto Nunce e o presidente da Renamo, Ossuf Momad, nós sabemos que houve a questão de paridade nos órgãos eleitorais. Mas uma questão de paridade que não reflete a realidade. Porque para mim, quando se fala de paridade, é como se eu estivesse a levar esta chávena e aquela chávena está escrito Norte Podcast. Então são coisas pares. Aqui ninguém... para algum momento... Exatamente. É questão de igualdade mesmo. Exatamente. Meio a meio. Exatamente. De coach está com alguns auriculares ao ouvido e eu também estou com auriculares. Estamos aqui... Estamos kits. Então, o que acontece? Você vai para ver essa questão de paridade. O que acontece? No STAI, temos lá 17 técnicos. Exato. Dos 17, 9 são da Frelimo. 4 são da Renamo. 1 é do MDM. Fazendo matemática dá 14. Exato. E 3 supostamente da sociedade civil. Que paridade é esta? Um indivíduo tem 9, o outro tem 4, o outro tem 1, o outro tem 3. Que paridade é esta? E nessas instituições, as pessoas não tomam decisões de acordo à lei. Tomam decisões de acordo à votação. Então, você acha que vai ter tanta sorte assim de vencer o 9 contra 4? Não há hipótese. Como? Se é pela votação. Então, obviamente que a maioria vence, né? E a maioria é o 9. Exatamente. Então, na Assembleia acho que funciona assim. É o que acontece. Então, se você vai ver o STAI, CNE, Conselho Constitucional, são compostas desta maneira. E esta composição acaba minando, de certa forma, o ambiente democrático. Não é possível. Agora, depois, para além desta questão, aqui estamos a falar dos partidos com assento na Assembleia da República. A questão que se coloca a seguir é: e aqueles que concorrem não têm assento na Assembleia da República, como é que ficam? Exato. Então, seus interesses logo estão fora do radar. São eliminados. Exatamente. Você ali vai no jogo a saber que eu já perdi. Exatamente. Só você entra porque... vou fazer exatamente. Quero entrar. Sabe. Exatamente. Então, este processo, na verdade, a democracia acaba ficando aniquilada. Porque democracia o que é? Segundo o grego, é que democracia vem da Grécia, que significa poder reside no povo. Então, se o poder reside no povo, não há aqui hipótese de 9 pessoas estarem a nos comandar o processo político todo e no final nos brindarem com um futuro incerto que os nossos filhos terão que aguentar, nossos avós, nossos tios que perderam tempo para ir votar. No final, sabem que quem vai decidir não é aquele voto deles. São fulanos que estão lá sentados na mesa. Apenas isso. Eu dizia até que mais vale para nós que decidam
colocam a fila exatamente. deles. Haja uma decisão como fazem na Exatamente. Assembleia da República, por Exatamente. exemplo. Ok, vão na Assembleia da República, Yeah. digam-nos, fulano vai mandar, por exemplo. Exatamente, exatamente. Good. Mais vale menos que eles façam a fila deles, que agora é vez de Nhusi, depois é vez de Chapo, depois é vez de não sei o quê, depois é vez de não sei o quê. Nós vamos ficar aqui conformados, a não ser que venham a gastar rios de dinheiros, no final que o resultado não altera nada. Então, da opinião que tem que estancar essa questão de A questão das eleições, enquanto continuar o processo ser gerido dessa forma, eu prefiro que... É desnecessário. Exatamente, é desnecessário. Eu prefiro que elimine isso. Não, exatamente, eu concordo com o desnecessário, coach. né? Sim, é desnecessário. Elimine essa situação. eliminar mesmo, não há existir. Agora, nós estamos a entrar agora, eu estava já a ver isso num processo, numa questão geral. Temos a questão das eleições do ano passado, que foram são municipais. autárquicas, exato. Exatamente. Agora temos as eleições gerais legislativas e das assembleias provinciais, que estamos a gerir até então. Exato. Agora, esses processos, se me perguntar como é que foram geridas, foram todas elas fraudulentas. Eu sou observador, como defensor dos direitos humanos, esteve na mesa Exato. a observar todas as eleições ao nível da cidade e da província de Nampula. Tenho uma organização credenciada que é a Associação Coxucuro, que é o nosso irmão aqui conhece, a associação que foi que concorreu. É uma organização da sociedade civil. Esta organização da sociedade civil credenciou observadores ao nível da província de Nampula. Tendo credenciado observadores ao nível da província de Nampula, nós observamos o processo. Exato. E observando o processo, o que aconteceu? Aquilo que a lei proíbe é o que mais se usava lá. Exato. Houveram pessoas que por exemplo, em Nampula cidade, só Nampula cidade, cerca de 4.000 e tal, se não dizer, nas mesas onde eu passei, excluo as mesas onde eu não passei, cerca de 4.000 e tal pessoas não votaram. Por quê? Porque os seus nomes não constavam nos cadernos eleitorais. Eles chegavam lá, simplesmente eram ditos que teu nome já não consta. Mas são pessoas que votaram nas eleições passadas. Como é que nas eleições passadas votaram, mas estas eleições não constam o nome? Tem cartão de eleitor. E está com o cartão de eleitor na mão. Yeah. Então, você vai perguntar os órgãos de gestão eleitoral, apenas simplesmente vão te dizer que, senhor, essa não é a tua função de questionar, esta é a função do MMV, mas amigo, o processo não é teu, o processo é de todos nós. Yeah. Por que eu não posso te perguntar por que aquele não vai votar? Por que eu não posso te perguntar? Então, se eu estou a perguntar, é para você me dar uma resposta cabal do que por que aquele não vai votar. Quem deve perguntar isso é o MMV. E eu fazia minhas diligências, eu cortejava o MMV. Então faça você essa pergunta. Exato. E havia MMVs que colaboravam comigo. Pegavam o telefone e ligavam. Sr. Presidente do CP Provincial, Sr. Presidente, temos aqui cerca de 100 pessoas, mas não estão a conseguir votar. Não estão a conseguir votar. Por quê? Diz que porque os nomes não constam. Se não constam os nomes, manda eles irem para casa, não têm como votar. Sr. Presidente, mas eles têm cartão de eleitor. Como é que eu vou mandar? Já se licenciaram. Exatamente. Então, este tipo de processos, de certa forma, só apenas é como em inglês ver, serve de um mecanismo maquiavélico de manipular as mentes das pessoas, manipular a comunidade internacional, que nós temos democracia, que efetivamente e definitivamente democracia em Moçambique morreu. Não sei se não é Angoche ou morreu, não sei, mas a verdade é que não temos democracia.